Olá, turma, tudo bem? Hoje, na aula de Geografia, nós vamos falar sobre a atividade industrial no Brasil, certo? Então, vamos lá. Você sabe como ocorreu o processo de industrialização brasileira e como as atividades industriais estão distribuídas no território nacional? Bom, nesta e nas próximas aulas, vamos conhecer o que é indústria, como ela se desenvolveu e quais são alguns dos seus tipos. Vamos conhecer também como ocorreu o processo de industrialização brasileira e como as atividades industriais estão distribuídas no território nacional. Então vamos lá. Indústria. Conceito 1. Consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se máquinas. Conceito 2. É o conjunto de atividades econômicas que tem por fim a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção ou de consumo. Ou seja, são esses dois os conceitos iniciais para definir a indústria, tá certo? Só lembrando que a indústria ela se encontra no setor secundário das atividades econômicas mundiais. Como surgiu a indústria? Surgiu na primeira Revolução Industrial, fim do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, com a fabricação de bens em larga escala e com o uso de máquinas. Bom, então vamos seguir. Do artesanato à manufatura e à indústria moderna. Então vamos lá. A fabricação de bens necessários à vida humana ocorre desde épocas remotas. Esse fato iniciou quando o homem passou a transformar elementos da natureza para fazer artefatos como vasos, arcos e flechas, entre outras atividades. Essa fabricação de bens a partir de matérias-primas retiradas da natureza passou por diferentes momentos ao longo da história. As principais etapas da atividade industrial são o artesanato, a manufatura e a indústria moderna. Então vamos lá. O artesanato. Bom, o artesanato é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais em objetos capazes de satisfazer as necessidades humanas. A principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho, ou seja, não há divisão de trabalho entre essa forma de produção. O trabalho é feito de forma manual, a produção é lenta e em pequena quantidade. O artesão realiza todas as etapas até obter o produto final. Bom, o produto artesanal geralmente ele se origina da criatividade de cada artesão. Então, o ser humano já nasce com um dom. E quando ele nasce com o dom de ser um artesão, então essa é a característica única dele. Dessa forma, é improvável que haja peças exatamente idênticas de um mesmo produto, porque cada um tem a sua maneira de fazer a sua arte. Manufatura. É a etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, e a principal característica da manufatura é o uso de máquinas simples, como os teares manuais. Neste tipo de atividade, há uma divisão social do trabalho, ou seja, cada trabalhador ou grupo de trabalhadores fica responsável por uma tarefa. Neste caso, a produção deixou de ser individual e passou a ser executada por várias pessoas. Bom, seguindo em frente. Passando da manufatura para a indústria moderna. Na indústria moderna, é o local que transforma matéria-prima no produto final industrializado. A principal característica da indústria moderna é o uso maciço de máquinas cada vez mais modernas e complexas. A produção, neste caso,
em série ou produção massificada em grande quantidade. Esse tipo de produção originou-se da Revolução Industrial iniciada no Reino Unido, Inglaterra, no século XVIII e se espalhou pelo mundo. Bom, e o que aconteceu com a atividade industrial e o meio que a cerca? Bom, a atividade industrial moderna modificou cidades, campo e espaço geográfico. Nas cidades, com a urbanização que acompanhou a industrialização, dominou a paisagem. Esta é uma das atividades econômicas que polui bastante o ar e as águas. Essa é uma das modificações em relação às cidades. Em relação ao campo, através da mecanização das atividades agrícolas, houve o desmatamento de áreas de vegetação nativa para acomodar grandes plantações, ou seja, houve um grande desmatamento de grandes áreas para que ocorresse essa atividade no campo. E como ficou o espaço geográfico? Bom, a atividade industrial é uma das responsáveis pela alteração da paisagem urbana e também rural, além de ser uma grande fonte poluidora do ar, das águas e dos solos em geral. Ou seja, a atividade industrial moderna, ela tanto modificou cidades, campos e espaço geográfico, como também a vida das pessoas em determinadas partes do mundo ou em quase todo o mundo. Quanto à classificação da indústria moderna, ela apresenta atualmente uma grande diversificação. Pode ser dividida em 3 tipos: indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. Bom, então vamos lá. A indústria de transformação, ela transforma produtos naturais, ou seja, as matérias-primas extraídas da natureza ou pela agropecuária, em produtos industrializados. A indústria de transformação, de acordo com a natureza dos bens que produzem, são classificadas em indústria de bens de produção, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo. As indústrias de bens de produção são aquelas que transformam matérias-primas que serão utilizadas por outras indústrias. Bom, algumas delas se destacam como as metalúrgicas, as petroquímicas e as siderúrgicas. As metalúrgicas são produtoras de metais. As petroquímicas transformam o petróleo em óleo, óleo diesel, gasolina, plástico, asfalto, etc. E as siderúrgicas, que produzem aço e são conhecidas também como indústria de base. As indústrias intermediárias produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados por outras fábricas, como visualizado nas imagens. Entre essas indústrias destacam-se as indústrias mecânicas, ou seja, são aquelas responsáveis pela produção de peças, ferramentas e outras funções como as indústrias de automóveis. As indústrias de bens de consumo produzem o que serão consumidos diariamente pelas pessoas. A indústria de bens de consumo pode ser dividida em indústria de bens de consumo não duráveis e indústria de bens de consumo duráveis. As indústrias de bens de consumo não duráveis são aquelas que fabricam os bens que são consumidos rapidamente, ou seja, alimentos, roupas, remédios, bebidas e etc. As indústrias de bens de consumo duráveis são aquelas que produzem bens que são consumidos em um período mais longo, como os móveis, eletrodomésticos, automóveis, computadores. Bom, e aí, seguindo em frente, vamos falar sobre a indústria extrativa. A indústria extrativa retira a matéria-prima da natureza para ser utilizada em outras indústrias. Existem 2 tipos de indústria extrativa, a vegetal e a mineral. A indústria extrativa vegetal, como já disse, são aquelas que retiram as matérias-primas direto da natureza, como por exemplo nas imagens. Tem a imagem seguindo da esquerda para a direita, extração de açaí. A imagem central é a extração do babaçu
e a imagem da direita é a da castanha do Pará. A indústria extrativa mineral é caracterizada pela exploração de recursos minerais do subsolo, como o ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, petróleo e etc. Essa atividade passou a ser o setor importante da economia dos países a partir da Revolução Industrial. Ao longo do tempo, as atividades extrativistas se modernizaram e se transformaram em grande parte em um tipo de indústria. A indústria extrativa, como a mineração, utiliza máquinas modernas e exploram quantidades enormes de recursos oferecidos pela natureza. Atualmente, é uma das principais atividades econômicas brasileiras. As imagens abaixo mostram a extração de minério de ferro do lado esquerdo e do lado direito do vídeo é a extração de petróleo. Seguindo em frente, a indústria da construção civil, de construção. Com a Revolução Industrial, a atividade de construção também se transformou em uma indústria. Os exemplos: construção de instalações de grande porte, como os portos, rodovias, pontes, utilização de paredes ou pisos pré-fabricados, uma produção rápida. Na indústria de construção, destacam-se a naval, a civil e a pesada. A indústria da construção naval atua na fabricação de navios. A indústria da construção civil é aquela que atua na produção de casas, edifícios residenciais, comerciais e de outros serviços. E a indústria da construção pesada, que é responsável pela construção de rodovias, aeroportos, túneis, pontes e usinas hidrelétricas. Bom, chegamos ao fim da nossa aula sobre a atividade industrial no Brasil. Vimos o conceito de indústria, alguns tipos de indústria, como elas estão distribuídas, certo? E, ao fim, nós vamos para a atividade relacionada ao conteúdo exposto. A atividade é do livro didático, referente ao capítulo 4, Atividade Industrial no Brasil, nas páginas 87 e 90, texto e ação. Bom, façam a atividade na próxima que será comentado nas próximas aulas, tá certo? Então lembrem-se que as atividades contribuem para o seu qualitativo, frequência e também, sobretudo, para a aprendizagem. Bons estudos, até a próxima!